Boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sexta-feira à noite, sextou, com muitas questões de física, tá bom? A nossa última aulinha do semestre, chegamos aí ao fim desse nosso primeiro semestre, tá bom? Aí, daqui a pouco chega as nossas merecidas férias, mas na aula de hoje a gente vai falar sobre gravitação universal, né? Continuar falando sobre ela, sobre como ela atua em determinados sistemas, e hoje a gente vai ter uma aula, como a gente já tinha falado na semana passada, uma aula mais prática, tá bom? A gente vai pegar alguns minutos da aula para resolução de questão, justamente para ajudar aquele pessoal que não vai fazer prova de segundo bimestre, recuperação, para ficar bem bacana assim o assunto e dizer, não, realmente qualquer questão que vier, eu sei desenvolver e tudo. Bacana? Então, vamos começar. Vamos fazer primeiro um resumozinho, lembrar, né, sobre a gravitação universal, as fórmulas que você vai usar e como utilizar as equações. Primeiro momento, a gente tem que entender o que é a gravitação universal, né? Gravitação universal é a lei desenvolvida pelo Isaac Newton para explicar as órbitas circulares dos planetas do sistema solar e a força atrativa entre elas, ok? Lembrando que não são órbitas circulares, beleza? Lá pela primeira lei de Kepler, a gente tem que ter essa ideia de que as órbitas são em forma de elipse, bacana? Então, quando você tem esse sistema de elipse, você tem um movimento que não é uma circunferência perfeita. Isso gera um ponto mais rápido, um ponto mais lento de movimento. No caso, o ponto mais rápido, vocês têm que lembrar aí que é o periélio, tá bom? O ponto mais afastado, começa com A também, é o afélio, e aí você tem essa relação de aumento ou de perda de velocidade, beleza? Aumento de velocidade, onde a velocidade é maior, no periélio, porque ele é o ponto onde ele está mais próximo do centro ali, né, de um dos focos da elipse que ele faz. E o afélio é o ponto onde ele está mais afastado, ou seja, a minha velocidade está mais baixa, ok? Sua fórmula foi obtida com base nas leis de Kepler, lembrando aí que a gente já viu leis de Kepler, e como Newton se baseou nelas para poder fazer a lei da gravitação universal, e a constante gravitacional, que foi descoberta, o Newton descobriu ela, disse realmente, olha, essa constante existe, só que nossa tecnologia hoje é muito limitada e a gente não vai conseguir achar o valor dela. Mas outros cientistas, no futuro não tão distante, vai conseguir achar, né? E aí ele chamou essa função, essa constante gravitacional, de G maiúsculo. Que aparece na equação é fruto do experimento de balança de torção desenvolvida pelo Henry Cavendish, né? A gente já falou sobre o Henry, já falou sobre o experimento de balança de torção. Então, quando você tem o valor da gravidade, você tem um valor de constante, tá bom? Aquele valor ali, ele é constante. Bacana? Então, isso aí se deve à experiência de Cavendish junto com a experiência de Newton, né? As intenções dele em definir essa fórmula de gravitação universal. Lembrando que a fórmula de gravitação ela foi proposta por Newton. A constante gravitacional foi descoberta por Cavendish. E as leis de Kepler regem o movimento dos astros em órbitas elípticas, lei das áreas ou lei dos períodos. Ok? A descoberta dessas leis expandiu ainda mais a mente dos cientistas, e com base nela, Newton conseguiu explicar o formato da Terra, maré, órbitas de cometas, entre vários outros pontos que a gente já até comentou na aula, né? O formato da Terra, a Terra não é uma esfera perfeita, ela é uma geóide, justamente porque você tem esse movimento de proporção, né? As marés, que você tem a interação do campo lunar, a gente já tinha falado sobre isso também, que a Lua gera um campo gravitacional de atração em relação à Terra, como a Terra gera um campo em relação à Lua, só que o campo da Terra é muito maior porque ele é muito mais massivo. Então ele puxa a Lua e a Lua gira em torno da Terra. Porém, a Lua também gera um campo gravitacional na Terra. E ela atua onde? Em um produto que tem baixa densidade. A densidade da água vale aproximadamente 1, então a Lua controla aí a subida das marés, a descida das marés, ok? E as órbitas de cometas, que são justamente aqueles planetóides, pequenos asteroides que ficam rotacionando pelo cosmos, e eles também obedecem às leis de Newton, leis de Kepler, tá bom? Justamente porque eles têm aquelas órbitas elípticas, ok?
Então, vale a pena a gente pegar esse resuminho sobre gravitação universal. Com base na lei da gravitação universal, conseguimos determinar a força gravitacional atrativa entre dois corpos. Qual a palavra mágica? Atrativo, tá bom? Lembrar aí que força gravitacional, ela é sempre atrativa. Você não tem uma força gravitacional de repulsão. Você não gera um campo gravitacional que vai expulsar alguma coisa. Isso não acontece. Você gera um campo gravitacional de atração. Aquele campo gravitacional ele serve para puxar um outro corpo de massa menor para que ele orbite em torno de um corpo de massa maior, né? Que é o que gera aquela força de campo, beleza? Para calcular a força gravitacional, é necessário ter conhecimento da massa dos corpos e da distância entre eles, tá bom? Lembrando aí que a massa do corpo, ela é dp, diretamente proporcional, tá bom? À força gravitacional gerada. Quanto maior a massa do corpo, maior aquela força de campo gerada pelo sistema. É por isso que a Lua gira em torno da Terra e não o contrário, né? Porque a Terra é mais massiva, tá bom? Então a Lua aí tem muito menos massa do que a gente, por isso que ela orbita em torno da gente. Bacana? Assim como a gente tem muito menos massa que o Sol, então é por isso que a gente gira em torno do Sol e não o contrário, né? Não é o Sol que gira em torno da gente. E o Sol gira em torno do buraco negro que fica no centro da Via Láctea, né? O Sagitários A. O Sol aí tem apenas 2,5% da massa total dele, eu acho, salvo engano. Então é uma coisa muito mais massiva que o Sol. Então é por isso que ele gira em torno também desse buraco negro. Bacana? Então você tem que ter essa noção de que quanto maior a massa, maior o campo gravitacional. E distância entre eles. A distância, né, o quadrado da distância é IP, inversamente proporcional. Bacana? Ele é IP, ele é inversamente proporcional, ou seja, quanto mais distante o corpo tiver, menor a força de atração que aquele corpo sofre da sua massa central. Bacana? A Lua está bem pertinho da gente, então a rotação da Lua é muito ligeira, né? A Lua dá uma translação em torno da Terra de 28 dias, mais ou menos, de quando você tem aquele período de rotação da Lua igual ao seu período de translação, né? Um giro completo. Porém, quando você vai para outras coisas mais distantes, como vários cometas que a gente conhece, exemplo, o cometa Halley, ele tem um período absurdo, um período aí de vários anos, que vai justamente ter esse desenvolvimento de relação à distância entre planetas. Bacana? Relação à distância ali. Bom, a fórmula de gravitação universal pode ser obtida com base nas leis de Kepler. O Newton fez baseado na lei de Kepler, e aí lá no final, quando ele finalmente conseguiu, rapaz, eu acho que essa aqui é a minha fórmula de gravitação universal. Ele comparou com quem? Ele comparou com a terceira lei de Kepler, que conseguiu realmente fomentar. Nossa, é isso aqui que está acontecendo. Quando eu faço realmente esse ponto, aí eu tenho que aquela forma de gravitação universal tem uma relação íntima com as leis de Kepler, bacana? Principalmente com a terceira lei. A gente já viu a primeira lei, totalmente teórica. A segunda lei tem uma conta entre períodos e áreas. E a terceira lei é realmente o período e o raio daquela elipse ali. Então, a terceira lei ela é mais íntima da lei da gravitação universal. Elas podem trabalhar juntas, tá bom? Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso. E a gente chega à constante gravitação universal, já tinha dito para vocês. É uma constante de proporcionalidade, o valor de G, cujo o valor dela é esse que está na tela para vocês. 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, bom? Metro quadrado por quilograma quadrado. Então, você teria aí, Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Então, esse aqui seria o nosso valor, tá bom? Nosso valor de constante. Esse valor, como a gente falou anteriormente, foi descoberto da existência por Newton, mas o valor foi apenas por Cavendish, já Newton já tinha até ido dessa para uma melhor. Bacana? Então, lembre-se desse valor de constante. Matheus, aí tu botou 6,67408 vezes 10 elevado a menos 11.
esse menos 11 aqui é para estar elevado, viu? Só chamando a atenção. Não é 10 menos 11, não. É 10 elevado a menos 11, tá bom? Era para ter esse valor aqui de potência. Eu preciso decorar todas essas casas decimais? Não, você não precisa. 6,67 é o suficiente. Alguns vestibulares, como o Enem, são bonzinhos. Eles botam o valor e dá constante. Outros vestibulares mais tradicionais não botam esse valor de constante para você pegar da questão. É uma coisa que você já tem que saber. Então, é aquele negócio. Melhor você saber e não precisar do que você precisar e não saber. Então, esse valor de constante, 6,67 vezes 10 a menos 11, eu indico a todos vocês que aprendam. Não precisa esse tanto de casa decimal e depois não. É só para você ver que esse número ele é praticamente infinito, né? Você tem uma dízima não periódica aí que vai até o infinito. Então, essas duas primeiras casas decimais são mais fáceis. Se por algum acaso você quiser trabalhar só com a primeira casa decimal, você pode, então você aproxima. Aí fica 6,7. Aproximar para 6 eu já não acho legal, tá bom? Porque você desconsidera muito. É como se tivesse R$100 ou R$167. Percebam que essa aproximação, tirar 67, você tira muito daquele valor ali, tá bom? Então é só você ter essa ideia aí nesse resumo. Esses são os 4 pontos principais que você precisa saber para a gravitação universal. Tá? E aí a gente tem essa ideia de como é que funcionaria em um sistema simples, como o nosso planeta Terra e a Lua. Existe uma força de atração entre Terra e Lua, né? Existe essa força aqui de atração existente entre elas duas. A força que a Terra faz na Lua é a mesma força que a Lua faz na Terra. Respeitando quem? A terceira lei de Newton, né? Que seria ali a chamada lei da ação e reação. Toda ação gera uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Então, a força que a Terra faz sobre a Lua é a mesma força que a Lua faz sobre a Terra. Só que, obviamente, todos nós sabemos que é a Lua que gira em torno da Terra e não a Terra que gira em torno da Lua. Isso se deve ao fato, à diferença de massa, tá bom? A inércia dos dois, tá bom? Você tem a inércia da Terra, você tem a inércia da Terra e você também tem a inércia da Lua, né? Inércia da Terra e a inércia da Lua. Logo, inércia de T e inércia de L. Você tem que entender o seguinte, que quem tem a maior massa tem a maior inércia. E o que é inércia, galera? Inércia é a incapacidade de um corpo de variar a sua velocidade espontaneamente. Então, todo mundo aí sobre a mesa agora tem alguma coisa. Tem um computador, tem uma borracha, tem um lápis, tem um caderno, alguma coisa aí que tenha massa. Se você deixar esse negócio sobre a sua mesa, quando é que ele vai se mover? Quando alguém mexer nele, né? Aplicar uma força sobre ele. Se você levantar as suas mãos e não mexer mais nele, ele vai ficar lá parado, porque ele está inerte, ele está em estado de inércia. A mesma coisa acontece entre os dois. A Terra tem a inércia dela, ela está parada, tá bom? A Lua, que antes já era um pedaço da Terra, foi tirada pelo meteoro, né? Virou esse aglomerado rochoso aqui que forma a Lua, também tem a inércia dela, porque ela também tem massa. Certo. Só que como são duas massas no universo, a gente sabe que elas se atraem. E a Lua, por ter uma menor massa, tem uma menor inércia. Logo, a Lua gira em torno da Terra, e não a Terra que gira em torno da Lua. Bacana? Isso porque a massa da Terra é maior que a massa da Lua, né? Essa relação aqui, massa Terra e massa Lua. Lembrando que a Terra e a Lua também são separadas por uma determinada distância. Como a gente está muito perto, a força de atração entre a Terra e a Lua é muito grande, né? É muito maior do que a força de atração entre, por exemplo, a Terra e Marte. Para vocês terem uma ideia, falando sobre isso, a distância entre Marte também é menor que a Terra, né? A gente já discutiu isso em aulas passadas. Marte é menor que a Terra e, diferente, acho que a maioria do credo popular, que acha que é uma ordem crescente de tamanho, não é. Marte é menorzinho. Mas a força de atração que a Terra gera em relação a Marte também existe. Bacana? Só que a distância entre a Terra e Marte é tão grande
que a força gerada pelo pequeno planeta Terra não é suficiente para que Marte gire em torno da Terra. Marte obedece um outro astro, que é quem? O Sol. Porque a massa do Sol é muito maior que a da Terra. Então, apesar de a distância entre o Sol e Marte ser muito maior que a distância entre a Terra e Marte, a massa do Sol também é infinitamente maior que a massa da Terra, né? Então, ela obedece aquele sistema ali de rotação, ok? Então, vocês terão uma ideia sobre isso. Por exemplo, as luas de Júpiter, né? 16 luas de Júpiter, elas todas giram em torno de Júpiter, ficam naquela situação de rotação em torno de Júpiter. Elas não obedecem o Sol. Agora, Júpiter, que é um planeta grande, gasoso, e ele obedece o Sol e aí as luas vão junto, ok? E a gente chega na equação. Qual a fórmula que a gente vai usar? A fórmula que a gente vai usar na gravitação universal é a fórmula da força gravitacional, tá bom? Então, a gente tem que força é igual a G vezes mzão vezes mzinho sobre d quadrado. Aonde o valor de F é o módulo da força de atração gravitacional, medida em newtons. Medida em newtons. G é a constante gravitacional. Vale 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Constante aí, tá bom? Sempre vai ser esse valor, por isso que o nome dele é constante. Esse valor, já falei para vocês várias vezes, eu indico que vocês saibam esse valor, tá bom? Decore esse valor aí. Mzão é a massa do corpo 1, medida em quilogramas. Mzinho é a massa do corpo 2, medida em quilogramas. Mzão, obviamente, é a massa do maior. É a massa maior. Mzinho é a minha massa menor. Bom? Lembrar aí. Sempre lembrar de notar quem tem maior massa e menor massa, né? Quem tem maior e menor massa. Massa do menor. Pronto. E d quadrado é a distância entre os planetas, medida sempre em metros, tá bom? Lembrando aqui, ó, que é d ao quadrado. Então, se a distância dobrar, a força fica 4 vezes menor, justamente pelo fato de ser ao quadrado. Se a distância triplicar, fica 3 ao quadrado, ou seja, a minha força fica 9 vezes menor. Se for 4 ao quadrado, né, a distância quadruplicar, a minha força fica 16 vezes menor. Então, percebam que não é uma linearidade. À medida que um cresce, o outro cresce na mesma proporção. À medida que um diminui, o outro diminui na mesma proporção. Não é. À medida que a distância cresce, a força cai de uma forma muito abrupta, né? É uma forma aí de assíntoca, um gráfico muito torto, aí, um gráfico que não é retinho. Bacana? Justamente porque ele perde muito em pouco tempo. Tá, e aí eu falei para vocês que a força de gravitação universal e a terceira lei de Kepler, ela tem uma relação muito próxima. Então, quando Newton chegou na sua lei de gravitação, ele pensou, nossa, agora está certo. Porém, ele precisava fazer uma comparação. Que comparação é essa? Com uma lei que já era aceita pela academia e uma lei que era tida como verdadeira, que seria a terceira lei de Kepler. Então, ele pensou, se a minha força está certa e a de Kepler, todo mundo já sabe que está certa, vou comparar as duas. E, para tanto, basta recordar que a força de atração gravitacional aponta sempre na mesma direção, que liga os dois corpos, tratando-se, portanto, de um tipo de força central, assim como a força centrípeta, que atua nos corpos em movimento circular, né? Ele diz que as órbitas são aproximadamente circulares, a gente sabe que não é, mas ele usou isso para fomentar a lei dele. O que foi que ele fez? Igualou as duas. Força de atração gravitacional igual a força centrípeta. Fazendo isso, ele queria chegar aonde? Ele queria chegar na terceira lei de Kepler. Porque se essa igualdade for verdadeira, gerando a terceira lei de Kepler, que já é uma coisa assertiva, ou seja, já é uma coisa que realmente está certo, então ele chegaria à conclusão de que ele também está certo, né? Bacana. E ele igualou. Força gravitacional, G vezes mzão vezes mzinho sobre d quadrado, igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre d. Que foi que ele simplificou?
ele simplificou uma distância de um lado com uma distância do outro. E aí, ele pôde G vezes mzão vezes mzinho sobre D substituir na minha velocidade linear a velocidade angular, né? Que seria aí 2π sobre o período de um corpo vezes a distância existente entre o corpo. E aí o que é que ele pode simplificar de vez, né? Essa distância aqui toda ao quadrado, que foi que ele pôde simplificar de vez aí na minha equação. Massa de um lado com massa do outro, tchau. Então ficaria G vezes mzão sobre D igual a 4π quadrado sobre período ao quadrado vezes distância ao quadrado. Quando ele isola isso aí, quando ele faz o produto meio igual ao produto dos extremos, o que é que ele vai ter? Ele vai ter que G vezes mzão sobre 4π ao quadrado sobre 4π ao quadrado é igual a D ao cubo sobre período quadrado, né? Bacana? Então, quando você faz isso, quando você tem essa situação aí de igualdade, para ajeitar, ele inverteu de um lado, inverteu do outro, de modo que ele chegasse à terceira lei de Kepler, que é essa que está no quadrinho. Então, ele realmente chega à conclusão de que, se a força gravitacional dele fosse igual à força centrípeta gerada por um planeta, ele chegaria à terceira lei de Kepler. Então, ele realmente chegou à conclusão de que as contas dele estavam certas. Bacana? Ele, consegui provar que a minha lei, se botar ela em um sistema real, ela dá na terceira lei de Kepler, que já é uma lei que existe, tá bom? Já é uma lei que vocês aceitam como verdadeira. Logo, a força gravitacional ganhou a sua fórmula, né? Então, eu cheguei à conclusão de que essa força gravitacional é igual a G, que é a constante, vezes mzão, vezes mzinho, sobre D quadrado ali, que seria essa distância entre os astros que estão sendo estudados. Bacana? Então, a gente chega à nossa conclusão de equação. Beleza, como eu tinha prometido a vocês, essa foi uma revisão um pouco mais geral. A partir de agora, a gente começa a fazer as questões, que eu sei que é a parte que vocês mais gostam e a parte da matemática. Então, nessa primeira aula, eu vou tirar 2 exemplos para fazer. A partir da próxima aula, a gente tem 2 aulas hoje, a gente vai dar um tempinho também para vocês conseguirem tentar fazer as questões, bacana? Então, essa primeira questão, o que ele fala para a gente? A Lua é um satélite natural que orbita o planeta Terra pela ação da grande força gravitacional exercida pela gravidade terrestre. Sendo a massa da Terra 5,972 vezes 10 elevado a 24 quilos. Olha, todos esses valores aqui, já percebi na questão que eles não estão elevados, mas todos esses valores que são após o 10 é fator de elevação, tá bom? É uma potência. A massa da Lua vale 7,36 vezes 10 elevado a 22 quilogramas. A distância média entre a Terra e a Lua é igual a 384.400 quilômetros, ou seja, 3,84 vezes 10 elevado a 8 metros. Determine, ali te deu a constante gravitacional, 6,67408 vezes 10 elevado a menos 11. Tá. Esses valores que eu circulei são valores de potência, tá bom? Para você poder usar na notação científica. Não são valores por extenso, não. Ok? Primeira, letra A fala o seguinte. A força gravitacional que a Terra exerce sobre a Lua. A letra B, força gravitacional que a Lua exerce sobre a Terra. E letra C, o módulo de aceleração adquirida pela Lua e pela Terra. Então, vamos lá. Começar a exercitar. Primeiro, letra A, que pede a força de gravitação exercida. Vamos lá. Qual é a equação da força de gravitação? Força de gravitação é igual a constante gravitacional vezes massa do maior vezes
massa do menor sobre a distância entre eles ao quadrado. É sempre essa equação, bacana, gente? Uma equação não é uma coisa que você muda a seu bel prazer. Então, você vai usar sempre esse mesmo valor aqui. Então, quem seria a minha força gravitacional? Constante. 6,67 vezes 10 a menos 11. Mateus, e aquelas outras quantidades de casas decimais lá? Não usa aquilo, tá bom? Aquilo ali é para fazer você perder tempo. Não se apega àquilo ali não, porque senão você vai fazer uma conta muito grande e não vai chegar à parte principal, né, que a gente quer. Então, quem seria a massa do maior? Quem é maior a massa? Terra ou a Lua? Obviamente, a massa da Terra é maior, 5,98 vezes 10 elevado a 24, vezes a massa da Lua, que é uma massa menor que a nossa, né? Seria aí de 7,36 vezes 10 elevado a 22, sobre a distância entre eles ao quadrado. Aqui na nossa questão, ó, se você prestar atenção, o cara passou duas distâncias, uma em quilômetro e a outra em metros. Tá todo mundo no sistema internacional. Então, o que é que você vai usar? Você vai usar em metros, tá bom? Então, ficaria 3,84 vezes 10 elevado a 8. Isso aqui é a distância. Só que pela fórmula, isso aqui é elevado ao quadrado. Então, quem seria a minha força gravitacional? Vou dar minha força aí. Em cima, você vai fazer esse produto geral quando você chega ao valor de 6,67 vezes 5,98 vezes 7,36, né? Daria aí 293,56. 293,56. E a potência, se somos expoentes, né? É um produto de notações. 24 mais 22 dá 46. 46 menos 11 daria aí 35, né? Então, ficaria vezes 10 elevado a 35. Sobre o valor da notação de baixo. 3,84 ao quadrado é a mesma coisa que 3,84 vezes 3,84. Não confunda com 3,84 elevado a 2, né? Ou vezes 2, que daria aí um produto simples. Aqui daria 14,75 vezes 10 elevado a 8 vezes 2, 16. E aí, quando você faz essa simples divisão, você tem o fator final, né? 19,89 vezes 10 elevado a 19. 19,89 vezes 10 elevado a 19 newtons. Lembrando que isso aqui é valor de força. Então, a parte, isso aí eu quero chamar a atenção para vocês. A parte da fórmula, ela é muito simples. A equação é simples, é fácil de você identificar quais são os valores. O problema, de verdade, é a parte algébrica. Uma multiplicação de 6,67 vezes 7,36, eu sei que, principalmente depois de todo esse processo de pandemia que a gente passou, não é tão fácil para as pessoas, tá bom? É uma multiplicação com duas casas decimais, é uma multiplicação confusa. Então, você tem que fazer sempre com muita calma, bacana? E as propriedades de potência de notação científica também não é uma coisa tão trivial. Lembrando aí que quando for um produto, você soma os expoentes. Quando for uma divisão, você subtrai os expoentes. Bacana? Por isso que, ó, 35 menos 16, dando ali 19. Então, você tem essa subtração simples aí. Tá bom? Só para você não ter muita dificuldade em relação a isso. Tá, e o resto da questão? Perguntava o quê? Vou voltar aqui. Letra B perguntava o seguinte: a força gravitacional que a Lua exerce sobre a Terra. Bom, a letra B é a mais simples de toda, galera. É a mais simples. Por quê? Porque a letra B, ela faz uma pergunta que é facilmente respondível pela teoria. Por quê? A força que a Terra faz na Lua é a mesma força que a Lua faz na Terra. Tá bom? Ou seja, eu já falei isso no começo da aula quase todo. Porém, eles têm sentidos contrários. Então, se a força da
que a Terra faz na Lua é 19,89 vezes 10 a 19, a força que a Lua faz na Terra é o contrário dela. Ou seja, é menos, letra B aí, menos, aí o mesmo valor em módulo, 19,89 vezes 10 elevado a 19 newtons. Terceira lei de Newton. Toda ação gera uma reação, tá bom? De mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Letra C. Módulo da aceleração adquirido pela Lua e pela Terra. Aí aqui na letra C, a gente vai precisar fazer conta novamente, tá bom? Só tomar água aqui rapidinho. Oi, voltei? Ó, na letra C, ele quer o valor da aceleração obtida pelo sistema. Então, você tem duas acelerações. Você tem a aceleração da Terra e você tem a aceleração da Lua. E aqui, para sair de uma questão dessa, gente, você vai precisar de quê? Você vai precisar da segunda lei de Newton, tá bom? A segunda lei de Newton é que vai reger essa equação para a gente. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, para achar o valor da Terra, eu pego os valores que eu já tenho. Quanto é a força resultante na Terra? 19,89 vezes 10 elevado a 19. Se você quiser botar 20 vezes 10 a 19, eu acho justo, tá bom? Para efeito de cálculo aí. 19,89 está tão perto de 20 que você pode usar, não tem nenhum problema. Massa da Terra, massa do maior, igual 5,98, quase 6 também, né? Vezes 10 a 24, isso aqui, vezes a aceleração do meu sistema, bom? Vezes o valor da aceleração. Aceleração está dividindo, está querendo ser isolada, conservo ela, jogo para o outro lado dividindo. Então, a minha aceleração seria 19,89 vezes 10 elevado a 19, dividido por 5,98 vezes 10 elevado a 24. Então, você já entendeu como é que funciona. Você pega a força e divide pela massa, tá bom? Do que você quer achar. No caso, a gente quer achar a massa da Terra. Logo, quando eu fizer isso, eu vou achar a aceleração da Terra igual a 3,35 vezes 10 elevado. Ó, 19 menos 24 dá menos 5, tá bom? Porque você tem um valor menor embaixo. Então, ficaria 3,35 vezes 10 elevado a menos 5, que seria o valor da aceleração da Terra. Não se esqueçam que é meio chato a parte algébrica, né? Já falei para vocês. Então, o que é que você faz? Você pode fazer uma aproximação. 20 por 6 também daria algum valor 3, alguma coisa. Então, você tem que saber usar essa malandragem também quando você quiser fazer uma questão mais rápida. Para a Lua, o mesmo raciocínio. Força resultante em módulo é a mesma, só que agora é a massa da Lua vezes a aceleração. Quem é a minha força? 19,89 vezes 10 elevado a 19. Por quê? Porque terceira lei de Newton. Toda ação gera uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Mateus, mas a gente acabou de achar a força da Lua? Show. Não era negativa? Era. Só que agora a gente está usando esse sistema para achar a aceleração dele, tá bom? Então, aquele valor de aceleração é modular. A aceleração da Lua é o módulo dela. Logo, eu uso o módulo da força, tá bom? Uso ela positiva. Massa da Lua, 7,36 vezes 10 elevado a 22. Isso aqui vezes a aceleração do sistema. Logo, eu isolo o valor da aceleração e descubro ela pela divisão, né? 19,89 vezes 10 elevado a 19, dividido por 7,36 vezes 10 elevado a 22. Então, quem seria aí o valor da minha aceleração quando eu faço essa divisão? Bom, ela daria 2,71 vezes 10 elevado a menos 3, tá bom? 2,71 vezes 10 elevado a menos 3. Pronto, eu achei ela positiva também, justamente porque ela quer um módulo, ok? Então, deixando mais um minutinho a questão no quadro aí, para que você possa copiar, eu vou explicar novamente, certo? Para quem ficou com dúvida. Se alguém tiver dúvida, pode ficar mandando aí, não tem nenhum problema. As dúvidas são as melhores partes da aula.
Então, o que o cara pediu? O cara pediu 3 coisas. A força que a Terra faz na Lua, a força que a Lua faz na Terra e a aceleração dos 2 corpos, tanto da Terra quanto da Lua. Na letra A, ele pediu a força de atração que existe entre os astros. O que é que você faz? Usa a força gravitacional proposta por Newton. Gravidade vezes a massa do maior vezes a massa do menor pela distância ao quadrado. Então, a força gravitacional dá 6,67 vezes 10 a menos 11 vezes 5,98 vezes 10 elevado a 24 vezes 7,36 vezes 10 elevado a 22 sobre a distância ao quadrado. Lembrando que a distância tem que ser usada em metros por causa do sistema internacional. 3,84 vezes 10 elevado a 8, isso tudo elevado a 2, tá bom? Então, daria 293,56 vezes 10 elevado a 35 sobre 14,75 vezes 10 elevado a 16. Logo, daria 19,89 vezes 10 a 19. A letra B pergunta a força que a Lua faz na Terra. Lembrando, como é um sistema ação e reação, são 2 corpos diferentes, a força entre elas é a mesma. Então, essa força seria igual. Bom, a diferença é que ela seria negativa por causa do sentido do vetor. Mas, detalhes. Letra C, ele pede a aceleração, né, entre a Terra e a Lua. Desculpa, da Terra e da Lua, entre elas não. Aí você usa a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa de aceleração. Força resultante a gente achou na letra A, 19,89 vezes 10 a 19. E aí, para achar a aceleração de cada corpo, eu divido a força resultante pela massa de cada corpo. Massa da Lua, massa da Terra, 5,98 vezes 10 a 24. Acha a aceleração 3,35 vezes 10 elevado a 5. Na Lua, a força é a mesma, 19,89 vezes 10 a 19. Só que a massa é diferente, 7,36 vezes 10 a 22. Então, daria aí 2,71 vezes 10 elevado a menos 3. Ok? Então, você teria essa situação. Tá? Eu acho que já deu tempo para todo mundo copiar. Vamos para o nosso segundo exemplo. Nosso segundo exemplo fala o seguinte. A intensidade da força gravitacional com que a Terra atrai a Lua é F. Se forem duplicadas a massa da Terra e a da Lua, e a distância que as separa fosse reduzida pela metade, qual seria a minha nova força? Bom, são 2 etapas. A primeira etapa é antes da transformação. Deixa eu corrigir aqui, botar uma divisãozinha mais bonita. A primeira etapa é antes da divisão. E a segunda etapa é após essa alternância, né? Então, a força original, que vai atuar entre os corpos, é a própria lei da gravitação do Newton. Força é igual a constante gravitacional vezes massa do maior vezes a massa do menor sobre d quadrado. Então, eu sei que isso aqui tudo, ó, vou botar de roxo, eu sei que isso aqui tudo vale F. Bom, sei que isso aí tudo vale F. Tá, e aí, se você ler a questão novamente, ele vai dizer que você passou por várias transformações. Massa de uma coisa mudou, distância também mudou. Então, você tem que fazer com calma, com carinho, tá bom? É questão de física, a melhor matéria que existe. Então, você tem que desfrutar a cada momento com ela. Beleza? Então, quando eu faço isso aqui, eu vou fazendo as mudanças que ele propôs com calma. Constante é constante, não muda nunca. Continua sendo G. Agora as massas mudaram. Ele falou que foi duplicado tanto a massa da Terra quanto a massa da Lua. Ambas duplicadas. Se eu duplico alguma coisa, é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, a minha nova força F', que eu vou chamar aqui, é igual a 2 massas da Terra, dupliquei, vezes 2 massas da Lua, também dupliquei, sobre o valor que seria da nova distância. Só que olha a distância, ó. O que foi que aconteceu com a distância? A distância que separa foi reduzida pela metade. Olha aí, mudou. Então, dividir pela metade é a mesma coisa que dividir por 2. Só que pela equação, esse sistema d sobre 2 é ao quadrado. Então, como é que ficaria? 2 vezes 2 dá 4, G vezes Mzão vezes Mzinho sobre D quadrado sobre 4, né? Porque esse D eleva tanto, ou o 2 eleva tanto D quanto o 2 de baixo, ok? Então, a minha nova filinha seria igual
Divisão de fração, o que é que eu faço? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 4G vezes Mzão, vezes Mzinho, sobre, vezes, né? Que eu vou inverter. Ou da segunda, 4 por D quadrado. Então, 4 vezes 4, 16. G vezes Mzão, vezes Mzinho, sobre D quadrado. Isso aqui tudo, ó, quem é? Isso aqui tudo é o F, ó, que está aqui. Então, a minha nova força seria quanto? Olha aí, agora ficou fácil. É só substituir isso aqui por F. Então, a minha nova força, F', seria igual a 16F. Bacana? Então, aquela força ficou 16 vezes maior. Então, qual seria o meu gabarito? Meu gabarito, obviamente, letra A de... Ah, é bem facinho. É, bem facinho. Aí, fácil demais. Intuitivo isso aqui. Bacana? Então, lembrar disso aí. Deixar a questão mais um minutinho no quadro para quem está copiando. Explicar novamente, né? Ele falou sobre o seguinte. A intensidade de força gravitacional que a Terra atrai a Lua vale F. Tá? Aí te deu uma suposição. Se a massa da Terra e da Lua forem duplicadas e a distância entre elas for reduzida pela metade, qual seria a minha nova força? Tá, então você faz com calma. Existe um momento antes da alteração e um momento depois da alteração, que eu vou chamar de 1 e 2. Primeiro momento, constante gravitacional vale M, constante gravitacional vale G, massa do maior vale M, massa do menor vale Mzinho sobre D quadrado. Poderia botar MT, massa da Terra, ML, massa da Lua? Poderia, a questão é sua. Mas, como a gente sabe que a massa da Terra é maior, fica o Mzão, tá bom? E Mzinho para a massa da Lua, que é a menorzinha. E aí, sofreu uma série de alterações, que é que eu indico para você, que você faça com calma, tá bom? Você faça ali com calma. Quem seria o valor de F'? G, constante é a mesma, não mudou, é constante. A massa da Terra dobrou, duplicou, 2Mzão. Massa da Lua, duplicou também, 2Mzinho. E a distância, reduzida pela metade, D sobre 2. Só que lembrando que a distância é sempre ao quadrado, então você eleve aquele valor ao quadrado, ok? Então ficaria 4G Mzão Mzinho sobre D quadrado sobre 4. E aí você conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 4G Mzão Mzinho vezes 4 sobre D quadrado. 4 vezes 4, 16 Gmzão Mzinho sobre D quadrado. Só que os dois circulados em roxo, ou os dois quadriculados, né, em roxo, são os mesmos valores, que é o valor de F. Então, F' seria igual a 16 vezes o valor do original. Logo, se a Terra da Lua e da massa, ou a massa da Terra e da Lua, duplicasse e a distância fosse reduzida pela metade, você teria uma força de atração 16 vezes maior. Bom, gabarito letra A. Bacana? Então, galerinha, a gente vai chegando ao fim da nossa primeira aula. A gente vai dar um intervalo rapidinho, tá bom? Alguns minutinhos aí para você tomar uma água e ir ao banheiro rapidão. E aí, depois que a gente voltar, a gente continua fazendo questões, tá bom? Próxima aula a gente vai fazer 6 questõezinhas. Vou dar um tempinho para vocês tentarem também, para vocês verem que estão bom no sistema, né, de equações. E aí, a gente volta rapidinho e faz as questões. Bacana? Então, vai lá tomar água rapidinho e ir ao banheiro, que já já a gente volta. Tchau!